muito boa tarde pra você. Globo Esporte no ar nesse Dia dos Namorados. Hoje tem Brasileirão ao vivo na Globo, São Paulo e Vasco, logo depois da novela Vale Tudo, pra ver juntinho com seu amor. Daqui a pouco uma reportagem com a esposa do Felipe Coutinho, muitos anos de relacionamento e ainda super apaixonada. Hoje tem Brasileirão, o Vasco pega o São Paulo fora de casa, jogo que você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora chamar a Mariana Loturco, que tem os detalhes da partida. Oi, Mari, boa tarde pra você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o Fernando Diniz vem com força total para essa partida, viu? A gente vai até dar uma olhada naquele provável Vasco que vem jogar aqui na capital paulista, essa gelada capital paulista, viu? Então agora, no gol, Léo Jardim, temos na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O volante Hugo Moura está de volta depois de 2 jogos suspenso. Ele deve ganhar a vaga do Jair, então fica no meio-campo junto com o Tietê e também com o Coutinho. No ataque a gente tem o Ryan, autor de 2 gols nas últimas 4 partidas, ao lado do Nuno Moreira e também do Verratti. Aproveitando, falando do Verratti, o atacante argentino está na 3ª temporada pelo Vasco, tem 50 gols, mas nenhum deles contra o São Paulo. Então, será que esse jejum acaba hoje? Já que é um jogo super importante para o Vasco, que caso perca pode entrar aí na zona de rebaixamento. Depois dessa partida, são 10 dias de descanso para o Vasco. Volto com você, Débora. Obrigada, Mari. Ainda falando de Vasco, hoje é aniversário do Coutinho, 33 anos, bem no Dia dos Namorados. E a gente foi bater um papo com a esposa dele, a Inê. São 18 anos de uma história que começou ainda na adolescência. Quando eu vi o Felipe, aí eu até perguntei para uma amiga minha, falei, que é aquele menino ali, ó? Aí essa minha amiga fez papel de cupida e a gente ficou, e aí ficou, namorou, casou, teve filho, estamos aí até hoje. A Inê conhece o Felipe como poucos ou quase ninguém. O Felipe, jogador, que o torcedor conhece, é o camisa 11 mágico. Mas a Inê, quem é o Felipe, marido, pai, o Felipe dentro de casa? Eu sou suspeita a falar, né? Ele tá sempre preocupado com os outros também, com o sentimento dos outros. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. A Inê esteve ao lado de Felipe Coutinho ao longo de toda a carreira do marido. Ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Mãe dos meus filhos, pessoa que está ali no dia a dia ali, que sabe quando eu chego triste, é o meu suporte mesmo ali. Há um ano, o casal decidiu voltar para o Brasil com os 3 filhos. Voltar para casa, para o Vasco. Até se falou, né, bastante que eu influenciei muito, mas na verdade foi uma decisão dele. E quando ele falou que queria vir pra cá e estava decidido a vir, eu falei, então vamos embora, né? Desde então, foram 42 partidas e 8 gols. Gol! Felipe Coutinho! O contrato de empréstimo do Coutinho termina no próximo dia 30. A diretoria do Vasco trabalha para renovar esse vínculo. Mas o jogo de hoje pode ser o último do camisa 11 nessa passagem pelo clube. E justo no dia do aniversário dele. Vou fazer um café da manhã para ele de surpresa, no dia 13, não sei, porque ele deve chegar de madrugada, acredito eu também, depois do jogo. E para cantar parabéns com as crianças. A Inê já abriu mão de comemorar o Dia dos Namorados. Na casa dela, 12 de junho é o dia do Felipe. Agora a gente estragou, né, a surpresa desse café da manhã, desculpa. Qual é a melhor programação para o torcedor vascaíno na noite de hoje? Curtir o Dia dos Namorados, jogo de São Paulo e Vasco. Meu marido já votou no segundo, mesmo que ele não queira. Ele já deu todos os indícios. Eu já fui despachada, o Alex, e eu só anotei hoje. Eu fui feita de boba. Você vota em quê, Lucas Pedrosa? Já curti meu Dia dos Namorados. Aí, outro. Vou assistir ao jogo do Vasco, até porque não é só por querer, trabalho. Ah, tá. E se você não fosse trabalhar? Também. E assistir ao jogo do Vasco. Ai, Alex. Eu tô com feeling aqui, ó. É mesmo? É. Ah, olha o corte, Eu tô hein? com Fala feeling. comigo. Eu gosto quando você fala comigo. O Vai, Vasco Pedrosa. não perde hoje. Não, eu quero fechadinho, por favor. Não, O Cris. Aí. Vai. Não, eu tô com feeling, filho do amor. Qual é o Vasco seu filho? não perde hoje. Palmas pra ele. Eu gosto, Venê, quando vem essas frases fortes.
Ai. Guarda esse corte aí, hein, Cris. Mas eu posso dizer uma coisa pra você? 2-0 pro Vasco. Obrigado. Placar O seu da marido amizade. fica feliz, né? Placar da amizade. E Oi. da sinceridade? Também. É? Hoje tem Vasco em campo. É 1-1 pra você? 1-1. Hoje tem Vasco em campo, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Contra o São Paulo. Rodou. Um jogo decisivo antes da paralisação para o Mundial. O Vasco encara o São Paulo logo mais às 9h30 da noite no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No último treino antes da viagem, a boa notícia foi o retorno de Ryan, que estava com a seleção sub-20. Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo menos no treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente. O técnico Fernando Diniz desembarcou em São Paulo com força máxima e a presença dele, Felipe Coutinho. Hugo Moura também retorna ao time e deve estar entre os titulares no meio-campo com o Tietê. O time do São Paulo é um time muito qualificado, mas creio que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. Lucas Pedrosa, qual deve ser o Vasco hoje que enfrenta o São Paulo? Conta pra mim. Provável escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e aí na esquerda o Lemos ou o Lucas Freitas, depende do que o Fernando Diniz vai querer para essa partida, Lucas Piton, Hugo Moura ou Tietê, Hugo Moura ou Jair, Tietê, na direita Ryan, como vocês viram aí ele voltou, normalmente como a gente adiantou aqui também, Coutinho, fazendo aniversário hoje é aniversário do Felipe Coutinho, ele é 12 de parabéns para ele inclusive, e na esquerda o Nuno, lá na frente o Verratti. Muito bem, um menino com a cara de romance mesmo, né? Exato. O Coutinho tem esse espírito. Veni, Tomara que olha faça aqui como gol esse hoje. jogo é importante pro Vasco. Presta atenção, muito. Veni. Cadê? A gente tem aqui a tabela. Tá colado no E Fortaleza, aí, né? ó, tá aqui. O São Paulo tá com 12 pontos em 13º e o Vasco tá com 10 pontos e é o 15º colocado, muito pertinho ali, empatado em pontos até com a zona de rebaixamento, mas os critérios de desempate. E o São Paulo com 12, 2 pontinhos do São Paulo. É um confronto mais do que direto, Veni Casagrande. Daí salta, né? Vai para 13º lugar. É por isso que eu falo que não seria nenhum absurdo o Vasco conseguir um empate lá. Falei isso na segunda, né, que você estava aqui, Foi. 1-1. Eu acho que um empate lá dá para conseguir, porque o Vasco vem crescendo com o técnico Fernando Diniz e o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro e está recheado de desfalques também. Jogadores importantes não vão ficar à disposição do técnico Zubeldia. Então, não considero nenhum absurdo, é um jogo extremamente importante. Claro que a vitória seria melhor para o Vasco da Gama, pode até acontecer, né, porque eu acho que vai ser empate, que vai acontecer um empate, pode acontecer a vitória do Vasco lá, mas é um jogo difícil. Querendo ou não, você encarar o São Paulo dentro do Morumbi é um jogo extremamente complicado. Mas dá para o Vasco pensar assim numa vitória e seria extremamente importante, sobretudo por conta do aspecto da tabela. Quem tá fora do São Paulo? Lucas, Oscar, Luiz Ferreirinha, Luiz Gustavo e mais alguns jogadores que não são titulares, mas que fazem parte da equipe. Então deve ter uns 5, 6 desfalques aí importantes para o São Paulo. Cadê o seu sorriso, Pedro? Isso não quer dizer nada, Fernanda. Ué, E o feeling? E o feeling? O feeling tá aqui. O feeling tá Ei, aqui. feeling. E ele tá ali. O feeling tá aqui e ele tá aqui, entendeu? Feeling and love. O Vasco não perde. Ô, Pedrosa. Quem você escolheria entre o Hugo Moura e Jair? Jair. Você fala isso tem tempo já, Eu falo né? isso o tempo inteiro, né? Eu tô cansado de falar isso já. Mas quem você acha que o Diniz vai... Porque, assim, o Hugo, com o Diniz, até zagueiro vira. É um problema também. Ô, Pedrosa. Ué, gente, eu sou honesto e sincero, Fernando, eu gosto de quem joga bola, entendeu? Eu gosto de quem pega a bola, recebe a bola e não fica desesperado com a bola no pé. Eu gosto de jogador. Jogador de futebol tem que saber jogar bola. Antes de qualquer coisa, ele tem que saber jogar bola. E assim, não é que o Hugo não saiba jogar bola, mas o Jair é o dobro do jogador dele com a bola no pé. Então assim, o Hugo marca mais do que o Jair, marca mais. Mas se o jogo do Fernando Diniz é de posse de bola, você se protege com a bola. Eu prefiro ter o Jair e o Tietê, que qualificam a saída de bola do Vasco, do que ter o Hugo Moura e o Tietê. Ou que ter o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Mas assim, eu já falei isso diversas vezes. Fora tudo isso que eu falei, o Hugo Moura também é o tipo de jogador que tá na cena do crime com certa frequência. Ele tá sempre errando, ele faz gol contra, ele é expulso. Então... Eu adoro quando você fala isso, porque eu acho criativo e objetivo. Porque tá na cena do crime. Está na cena do crime. Tem vários criminosos lá, entendeu? No sentido de, irmão,
Porra, o tiro foi aqui, da arma na mão. Não fui eu. Arma na mão. Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Do Dia dos Namorados. Digital. Porra. É digital. Não é o que você tá pensando, não é o que você tá amor. pensando. Mas olha só. E o batom na cueca. Quantas semanas aí que a gente já teve mais do Diniz? Até uma semana inativa. Uma semana inativa tem? Mais Foram 10 dias do último jogo até agora. 10 dias, por bastante conta tempo. da FIFA. Eu posso dizer? Ou seja, ele vai botar em campo o que ele acha Porque melhor. ele já escolheu. É isso. Esse é o ponto, Vê. Foram 10 dias de treinamento. Ele já escolheu. Ele já escolheu. O time de hoje é o considerado titular atualmente para ele. Acho E o isso. jogo é fora de casa. Pode ser que isso interfira também na escalação do Hugo Moura. Eu Porque acho que ele vai de Jair. Eu prefiro que ele vá de Jair. Eu espero Sabe por que eu acho que ele vai vai de Jair? Aí é uma opinião, não é informação. O Jair estava afastado, ia deixar o Vasco. Aí o Fernando Diniz entra, ele joga, começa a jogar. Faz o 7º jogo. Faz o 7º jogo. Não vai ser mais negociado com algum clube brasileiro, obviamente. Então, eu acho que ele vai com o Jair. Eu espero que ele vá com o Jair. Mas pode ser E o também Hugo que essa Moura questão... está sempre na cena do crime. Pode ser... A digital. gente, pode ser que essa questão de ser fora de casa, ele escolheu o Moura, pode ser por isso também. Mas eu acho que ele já sabe o time dele. E o Diniz, quando tem o time dele... Sabe o que eu imaginei? O Diniz feio. com aquele negocinho, tipo detetive. Hugo, é você que tá na cena. Deixa eu ver quem não vai fazer De a besteira novo! hoje. Com a lupazinha. É o DPA, Venê. É de novo você, João. De novo, Piton. Agora nós vamos diretamente à sede náutica do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque a Gabi Marino está ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes desse Vasco que joga hoje contra o São Paulo, né, Gabi? Em busca de pontuar para se afastar um pouquinho ali daquela zona da confusão, né? Exatamente, Flávio. Boa tarde para você, Dorileu, para o Fernandão, para todos ligados aqui nos Donos da Bola. Vasco entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o São Paulo, lá no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino que chega para essa partida depois de perder por 2-0 para o Bragantino em casa, na última partida antes desta data FIFA, e entra em campo hoje também para tentar quebrar um tabu. Não vence no Morumbi desde 2012. E para esse jogo de logo mais, o técnico Fernando Diniz poderá contar novamente com Hugo Moura, jogador que ficou fora dos últimos 2 compromissos por suspensão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Hugo Moura deve ser titular, então, no meio-campo, ao lado de Tietê, e aí o Jair deve ir para o banco de reservas. O Paulinho, com quadro de virose, não viajou com a delegação para São Paulo, ficou aqui no Rio de Janeiro. A dúvida fica na zaga. Quem vai formar a dupla de zaga com o João Vitor? Ou o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos. O técnico Fernando Diniz deve decidir isso mais tarde para esse duelo contra o São Paulo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da situação do Coutinho. O Vasco quer firmar um novo contrato com o jogador. Coutinho, que tem vínculo com o clube até dia 30 de junho, mas o Vasco aí querendo firmar um novo contrato com esse jogador importante para o elenco. E aí o CEO Carlos Amodeu, ontem lá na FERJ, falou como é que está essa negociação. Vamos ouvir. Nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Coutinho pertence ao Aston Villa da Inglaterra, tem contrato com um clube inglês até 2026 e as partes agora estão conversando para tentar uma rescisão amigável. Caso isso não aconteça, o Vasco também não descarta a possibilidade de fazer um novo contrato de empréstimo com o jogador. Flávio, com você. Valeu, Gabi, muito obrigado pelas suas informações, bom retorno para você. Já vamos colocar direto aqui o campinho para a gente ver como é que vai entrar em campo esse Vasco hoje contra o São Paulo. Jogo às 9h30 da noite, lá no estádio do Morumbi. Léo Jardim no gol. Aí o que a Gabi falou, a dúvida na zaga, a volta do Hugo Moura, Paulo Henrique na direita,
A dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Gosto do Lucas Freitas. E o Piton do lado esquerdo. A dupla de volantes, Hugo Moura voltando e o Tietê. E aí o quarteto ofensivo, o Ryan pelo lado direito, Coutinho centralizado, o Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o Verratti no comando do ataque. O técnico é o Fernando Diniz, nosso querido dinizismo. E aí, acho que é um time que dá para chegar lá no Morumbi e competir, até porque o São Paulo não é isso tudo. O São Paulo vive um momento delicado lá também com o Zubeldia. Não sei há quantos meses, rapaz, que eu vejo, quando o São Paulo não ganha, falam que o cara vai ser demitido. Até hoje ele não foi demitido. Eu acho que o Vasco, o que a gente espera do Vasco é uma evolução, né? O Diniz, geralmente, quando ele tem tempo para trabalhar, o time apresenta evolução, até porque o estilo de jogo dele, a forma dele de armar suas equipes, depende de tempo, não é de uma hora para outra. E o Vasco teve esse tempo até essa partida contra o São Paulo, então acredito que seja um jogo melhor do Vasco em relação aos últimos. A gente lembra que o último jogo até foi uma derrota difícil para o Bragantino em casa, mas foi o que você falou, o São Paulo não está vivendo essa grande fase. Acho que o Vasco pode ir lá hoje sim pontuar, quem sabe até voltar com uma vitória, e depois para, né? Férias, 15 dias para os jogadores, e aí durante a reta final ali da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco já vai voltar a treinar. E internamente, isso é até uma informação, o clube, através do Pedrinho, da diretoria, acredita que esse tempo de parada para o Mundial de Clubes vai ser importantíssimo para o Vasco. Eles esperam um Vasco completamente diferente no segundo semestre, apostando principalmente no trabalho do Fernando Diniz, que no segundo semestre, com esse tempo de treinamento, o Vasco vai ter a cara do Fernando Diniz e vai passar a competir com mais qualidade, passar a competir mais, na verdade, com os adversários e vai conseguir melhores resultados. Então, o que se espera, pelo menos internamente, é um Vasco melhor, completamente diferente nessa segunda parte de temporada, ou pelo menos parecido com os jogos bons do Diniz até aqui no comando do Vasco. E aí, Nandão? Eu acredito que o Vasco tem boas chances, até porque o São Paulo não vai contar com o Lucas e o Oscar, que são os grandes jogadores do São Paulo nesse também momento. Esses dois aí tá difícil também, né? É verdade. Já tem o Caleri fora também. Operou o joelho. Enfim, o Vasco chega para um jogo no Morumbi, acho que em igualdade de condições com relação ao São Paulo. Só de para quebrar um tabu que o Vasco não consegue ter bons desempenhos fora de São Januário. E é interessante que o Vasco consiga fazer isso até para dar moral, porque a gente sabe que na posição que o Vasco ocupa, vencer o quanto antes, ou no mínimo pontuar, é interessante contra equipes que vão brigar ali do 10º lugar para cima. Acredito que o São Paulo brigue nessas posições. E uma coisa interessante que o Dori falou, que é bom o Vasco ter esse tempo de trabalho, a gente sabe da qualidade do Diniz. O time do Vasco é um time muito claro para todo mundo hoje, que vê o Vasco jogar, todo mundo sabe o time do Vasco de cabeça. Mas isso é uma marca do Diniz também. É isso aí, é legal. E repetir. E quando você consegue botar esse time para jogar, o Diniz consegue fazer os times jogarem mais tempo na intensidade que ele gosta. E isso dá um poder de constância que acaba sendo definitivo para um time que consegue fazer gols no fim dos jogos, que são os momentos mais cruciais das partidas, é quando começa, no fim do primeiro tempo, no início do segundo ou no fim do terceiro. E quando você consegue ter um bom condicionamento físico, uma boa ideia tática, você mantém essa constância e consegue ser efetivo nos momentos cruciais do jogo. E o importante também disso tudo, para mim, é o Vasco tentar buscar jogadores para fazerem esse lado direito, né? Não deixar só na conta do Ryan, um atacante de pé direito. Haja vista que o David ainda não voltou, não sabemos como ele vai voltar. Acho que se mexer um pouquinho no mercado, trazer alguém para substituir o Coutinho, já que o Payet rescindiu o contrato, seria interessante dar uma mexidinha no mercado para poder se resguardar caso alguma coisa aconteça mais grave. E antes da gente passar a régua no Vascão, vamos colocar a tabela do Brasileirão aqui, só para a gente mostrar para você como é que está. O Flamengo é o líder com 24 pontos. Pode perder essa liderança hoje, né? Oi? Pode perder essa liderança hoje, depende dos resultados. Isso, exatamente. Fluminense e Botafogo ali colados praticamente. Fluminense na quinta colocação com 20 pontos, Botafogo com 18 e o Vasco aqui 10 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, que é o primeiro clube dentro do Z4. Se o Vasco vence hoje, o Vasco dá um salto, vai para a posição de São Paulo, inclusive. Acaba ultrapassando o adversário da noite de hoje. Vamos torcer para que tudo dê certo. Para a gente finalizar, Vasco, palpites para hoje. Vamos lá, Fernandão. Hoje, 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Vou de 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Se é Vasco